dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta low fat, dieta vegetariana, dieta DASH. Diferentes profissionais de saúde e diferentes pessoas têm as suas preferências por cada uma dessas estratégias alimentares. E há um debate acadêmico sobre qual dieta pode ser melhor para determinada condição de saúde. Quando eu digo debate acadêmico, significa que essas dietas foram amplamente estudadas, inclusive com o uso de ensaios clínicos randomizados. Isso é, pessoas foram sorteadas para seguir determinada dieta, foram acompanhadas e foi possível medir os desfechos, bons ou ruins, com cada uma dessas estratégias alimentares. Por esse motivo, todas elas constam nos livros, todas elas constam nas diretrizes para diabetes, por exemplo. E embora, como todos vocês que acompanham aqui esse podcast sabem, a ortodoxia nutricional ainda nutra muito preconceito contra dietas de baixo carboidrato, ninguém poderá dizer que faltam evidências a seu respeito. E essa é uma primeira grande diferença em relação à chamada dieta carnívora. E acho que vale aqui eu explicar o que é isso, porque nem todo mundo que está escutando esse podcast é da bolha das dietas cetogênicas, da bolha dos jejuns prolongados, da franja mais extrema do mundo very low carb. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. A dieta carnívora é uma dieta baseada, como o nome diz, em carne. Pode ser carne de porco, ovelha, peixe, frango e sua versão embrionária, o ovo. Pode, e na realidade deveria, incluir órgãos, como o fígado, por exemplo. Mas na sua versão mais ortodoxa, ela não inclui laticínios, leite e seus derivados. Embora alguns praticantes da dieta carnívora incluam essa categoria. Mas o que une todas as versões da chamada dieta carnívora é a ausência total de produtos de origem vegetal. Portanto, e eu explico aqui para quem não é dessa bolha e nem sabia que isso existia, não se trata de uma dieta fortemente baseada em produtos de origem animal, em carne, como, por exemplo, algumas versões de uma dieta de baixo carboidrato, na qual você consome bastante proteína animal e uma salada, uns legumes. Não, aqui nós estamos falando em consumir exclusivamente carne de diferentes animais e ovos. Essa é a dieta carnívora. Diferentemente das dietas que eu mencionei aqui na abertura desse podcast, a dieta carnívora é uma criação da internet. Ela surgiu nas redes sociais, com versões cada vez mais extremas, como só ia ocorrer no ambiente digital. E, diferentemente das outras estratégias alimentares, não existem estudos científicos sobre dieta carnívora, porque, como eu disse, é uma criação da internet. Basicamente, o único estudo publicado em 2021 é uma enquete online onde alguns milhares de pessoas que seguem uma dieta carnívora por opção descrevem o que comem e os benefícios de saúde que obtiveram. E esse tipo de enquete autodeclarada tem pouquíssimo valor científico, como vocês podem imaginar. Nós podemos encontrar benefícios incríveis de praticamente qualquer estratégia alimentar em enquetes desse tipo. Porém, eu não tenho nenhuma dúvida de que uma dieta nesses moldes traz uma série de benefícios. Eu não estou falando apenas daquilo que a gente vê nas redes sociais, mas efetivamente do que se vê em consultório. Eu não sugiro esse tipo de abordagem para nenhum paciente, mas eu recebo pacientes que estão seguindo esse tipo de abordagem e a gente observa perda de peso, remissão de diabetes e outros benefícios.
Portanto, não há como negar que os benefícios existem. O que nós vamos questionar aqui é se é a ausência de vegetais na dieta que traz esses benefícios. E vamos começar pelo principal motivo, de acordo com a enquete que eu mencionei para vocês, que faz com que as pessoas adotem uma dieta carnívora, a perda de peso. 78% das pessoas naquele estudo decidiram fazer uma dieta exclusivamente de produtos de origem animal para perder peso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, funciona. As pessoas perdem peso sim. E existem motivos para que isso aconteça numa dieta carnívora. O primeiro deles, muito conhecido de quem segue este podcast, de quem já leu meu livro, é que ela é uma dieta pobre em carboidratos. E existem mais de 70 ensaios clínicos randomizados, o maior nível de evidência na literatura, mostrando que dietas de baixo carboidrato favorecem a perda de peso por induzir saciedade e por outros mecanismos, inclusive hormonais. Além disso, uma dieta carnívora, por definição, é uma dieta alta em proteína. E, mais uma vez, existem dezenas de estudos de ensaios clínicos randomizados mostrando que dietas mais ricas em proteína favorecem a perda de peso porque aumentam a saciedade. Inclusive, isso é uma coisa que acontece em animais desde insetos, passando por roedores até o ser humano. Poucas coisas são tão consistentes na literatura sobre dieta como o papel que uma dieta com mais proteína tem em produzir saciedade e com isso gerar emagrecimento. Até aqui, tudo certo. Então vamos imaginar que eu vou fazer um almoço carnívoro, no qual eu vou comer um suculento pedaço de entrecô bovino e um ovo. Vai ser uma refeição alta em proteína, uma refeição praticamente sem carboidrato e uma refeição altamente saciante. Pergunto, se eu acrescentar a essa refeição alface, tomate e algumas azeitonas, essa refeição não vai continuar pobre em carboidratos? Obviamente vai, porque estes vegetais que eu citei têm pouquíssimo carboidrato absorvível. Os carboidratos deles são basicamente na forma de fibras, que, diga-se de passagem, aumentam a saciedade, assim como a proteína. E o fato de eu ter acrescentado esses vegetais diminuiu a quantidade de proteína da dieta? Não, obviamente não. A proteína está presente na carne e no ovo. Portanto, neste exemplo, o que favorece o emagrecimento não é a ausência de vegetais, é a presença de bastante proteína e o baixo carboidrato presente na refeição e neste tipo de alimentação. Então percebem que os benefícios são reais com uma dieta carnívora, mas o motivo pelo qual o benefício para emagrecimento existe não é por ser carnívora e não é pela ausência de vegetais. É perfeitamente possível que a saciedade fosse até maior com o acréscimo de vegetais ricos em fibra, pois nós sabemos que fibras também fornecem saciedade de forma independente em relação à proteína, ou seja, são mecanismos que se somam. Mas eu já estou escutando alguns de vocês aí do outro lado dizendo: não, mas só um pouco, eu já seguia uma dieta low carb e eu não conseguia emagrecer. E aí eu comecei a fazer uma dieta carnívora e aí finalmente consegui perder o peso que eu não estava conseguindo perder simplesmente numa dieta low carb. Será, mais uma vez, que é a retirada dos vegetais o responsável pelo destravamento do platô de peso? Como eu explico no meu livro Uma Dieta Além da Moda, existem múltiplos mecanismos pelos quais uma dieta low carb favorece o emagrecimento. O fato de ser pobre em carboidratos e o mecanismo carboidrato-insulina, o fato de ser rico em proteínas e fibras que favorece a saciedade, mas existe um outro aspecto muito importante que é a palatabilidade, ou seja, o quão gostoso e irresistível é o alimento que você está prestes a comer ou por outra que você está tentando não comer. Existem alimentos que são pobres em carboidrato
mas que são caloricamente muito densos e são simplesmente muito gostosos. Eu gosto sempre de citar as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, amendoim, pasta de amendoim, pasta de avelã, sobretudo quando adoçados, com xilitol ou acrescentado de um cacau, por exemplo, aquilo ali se torna uma Nutella low carb, que é pobre em carboidratos, mas que ninguém vai conseguir resistir e que não precisa estar com fome para comer. Os laticínios gordos também são outros exemplos nesse sentido. Queijo, creme de leite, requeijão, cream cheese e as receitas feitas com essas coisas. Quando você faz um bolo low carb com farinha de amêndoas, com nata, com ovos, com fermento, com cacau, com xilitol e uma cobertura de chocolate 80% derretida em creme de leite adoçada com xilitol, você está fazendo um bolo low carb, mas ele é caloricamente denso e hiperpalatável, e você vai comê-lo não porque está com fome, mas porque ele é gostoso e talvez não consiga parar de comer até que o bolo acabe. Mas percebem que nenhuma dessas coisas é possível em uma dieta que tem exclusivamente carne? Se eu fizer uma dieta carnívora genuína, que só aceita carne de diferentes animais, ovos e órgãos, não tem receitinha, não tem chocolate amargo, não tem xilitol, não tem farinha de amêndoas. Nas versões raiz da carnívora, não tem nem queijo. Portanto, você está retirando o principal motivo pelo qual as dietas de baixo carboidrato falham, que é a possibilidade de reconstruir com ingredientes novos os maus hábitos que você tinha na sua dieta original. Mas eu pergunto, não seria possível evitar todos esses erros e continuar comendo vegetais? Imagine que você parta de uma dieta carnívora, mas que você passe a permitir alface, espinafre, couve-flor, brócolis, berinjela, abobrinha, pimentão, cenoura, cebola, tomate, quiabo, etc. Alguém aqui realmente acredita que o acréscimo destes vegetais vai fazer com que a pessoa perca o controle e comece a comer demais e acabe engordando? Que você não deva dar a primeira mordida num brócolis porque corre o risco de você não conseguir mais parar? É ridículo, pessoal. É evidente que o motivo pelo qual pessoas que estão fazendo uma dieta low carb e adotam uma dieta carnívora têm mais sucesso no emagrecimento é porque elas estão, por conta da regra da dieta carnívora, evitando os alimentos hipercalóricos e hiperpalatáveis que a dieta low carb permite. Mas ora, se você está disposto a fazer algo tão absolutamente restritivo como uma dieta carnívora, por que você não estaria disposto a fazer algo que ainda é bastante restritivo, mas muito menos, que é uma dieta na qual você consuma os vegetais de baixo amido e não consuma laticínios, oleaginosas, adoçantes e não faça receitinhas? Outro motivo que leva as pessoas a adotarem uma dieta carnívora é o benefício para condições metabólicas, sobretudo diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, gordura no fígado, etc. Veja, qualquer dieta que provoque emagrecimento vai produzir melhora nessas condições, quando não a remissão completa, inclusive do diabetes tipo 2. Portanto, sim, uma dieta carnívora vai ajudar muito no diabetes tipo 2, na medida em que ela produz emagrecimento e perda de gordura visceral. Mas isso não acontece, como a gente viu, pela ausência de vegetais, e sim pelo fato de ser uma dieta alta em proteína, pobre em carboidratos e altamente saciante, e também porque ela evita os alimentos hiperpalatáveis que às vezes contaminam as dietas de baixo carboidrato. Além do que, nós sabemos que dietas pobres em carboidratos são especialmente eficazes para diabetes, que afinal é uma patologia de intolerância aos carboidratos. Como eu explico no meu livro, um dos exames que você faz para diagnosticar o diabetes é o teste de tolerância oral à glicose, no qual uma pessoa em jejum mede a sua glicemia, consome 75 gramas de glicose pura e mede a glicemia depois de 2 horas.
Se essa glicemia continuar acima de 200 depois de 2 horas, você faz o diagnóstico de diabetes, porque essa pessoa tem uma intolerância à glicose no teste de tolerância oral à glicose. Portanto, é evidente que uma pessoa que tem uma patologia caracterizada por intolerância à glicose vai ter melhores desfechos numa dieta que seja muito pobre em glicose. Uma dieta carnívora é extremamente pobre em glicose, por óbvio. Mas e se eu acrescentar alface, tomate, berinjela, pimentão, abobrinha, essa dieta, porventura, não vai continuar pobre em glicose? É claro que vai. Portanto, o motivo pelo qual uma dieta carnívora é excelente para o diabetes não é o fato de que ela não contém nenhum vegetal, é o fato de que ela não contém açúcar, não contém amido e é alta em proteína e altamente saciante. Portanto, ela favorece o emagrecimento e não eleva a glicemia. Mas uma dieta pode ser riquíssima em vegetais e preencher exatamente as mesmas colunas, desde que os vegetais escolhidos sejam vegetais de baixo açúcar e de baixo amido. Portanto, mais uma vez, não se trata de negar a evidente eficácia de uma dieta carnívora para diabetes ou outras dessas condições metabólicas associadas, mas o motivo pelo qual ela é eficaz não é por ela não conter vegetais. Muitas pessoas também alegam que optaram por essa forma de se alimentar por conta dos benefícios percebidos sobre a cognição e sobre o humor. Há relatos de melhora e remissão de depressão, transtorno de humor bipolar ou simplesmente de uma maior clareza mental por parte dos seguidores de uma dieta carnívora. Mas será que isso tem a ver com a falta de alface e tomate? Nos episódios 123 e 124 aqui do podcast, nós abordamos o assunto psiquiatria metabólica com o psiquiatra Dr. Regis Chachamovitch. Eu recomendo que quem não escutou, escute. Existe toda uma área muito ativa de pesquisa avaliando o efeito das dietas cetogênicas sobre transtornos de humor e também para esquizofrenia. Os estudos piloto são extremamente encorajadores, a experiência clínica de médicos como o Dr. Regis é realmente muito impressionante. E eu estou citando isso porque uma dieta carnívora, no mais das vezes, é uma dieta cetogênica. Nem sempre atinge os níveis de cetose necessários para o tratamento mais eficaz dessas condições, mas sem dúvida é uma dieta cetogênica pela total ausência de carboidratos e, portanto, ela pode sim ter benefícios sobre condições neuropsiquiátricas. Porém, a dieta cetogênica que os médicos e nutricionistas que atuam nessa área empregam, ela é uma dieta com vegetais, só que são vegetais de baixo amido, evidentemente. A dieta cetogênica que é utilizada há 100 anos para o tratamento de epilepsia é uma dieta com vegetais. Portanto, aqui, mais uma vez, os benefícios percebidos pelas pessoas que adotam uma dieta carnívora do ponto de vista de humor, de clareza mental, provavelmente não são só um efeito placebo, não são uma coisa imaginada. Porém, os motivos não são aqueles que as pessoas imaginam. E não tem nada a ver com a dieta ser carnívora e não ter nenhum vegetal. Tem a ver com o fato de ser uma dieta cetogênica que pode perfeitamente ser feita com vegetais e, aliás, até o surgimento da dieta carnívora na internet, toda dieta cetogênica que já tem mais de 100 anos sempre foi feita com vegetais. Tudo o que eu falei até agora é baseado em evidências, quer dizer, nós temos ensaio clínico randomizado para mostrar que dietas pobres em carboidrato e alta proteína são eficazes no emagrecimento. Nós temos ensaios clínicos randomizados para mostrar que dietas baixas em carboidratos são eficazes no manejo do diabetes tipo 2 e da síndrome metabólica. E nós temos estudos piloto mostrando que dietas cetogênicas são eficazes em transtornos neuropsiquiátricos e existem ensaios clínicos randomizados grandes em andamento para testar essa hipótese. Mas existe um último motivo pelo qual as pessoas vêm adotando a dieta carnívora e que é uma área
em que a evidência é extremamente escassa, que é o controle das doenças inflamatórias e autoimunes. Todo profissional que trabalha com dieta low carb já viu pacientes com doenças autoimunes entrando em remissão após a adoção da dieta. No entanto, são muito poucos os estudos randomizados que avaliaram isso de forma séria. Lá na área de membros do blog, em drsolto.com.br, recentemente eu publiquei uma postagem comentando 2 ensaios clínicos randomizados sobre dieta low carb e psoríase, mostrando resultados muito interessantes. Porém, dietas como a low carb são intervenções múltiplas. Você está reduzindo os carboidratos, você está tirando grãos, como trigo, aveia, centeio, cevada. Você está tirando leguminosas, como feijão, lentilha. Os pacientes frequentemente estão emagrecendo e melhorando a sua saúde metabólica, o que significa também que, ao perder gordura visceral, os níveis de inflamação crônica no corpo se reduzem e, portanto, patologias inflamatórias podem melhorar por conta do emagrecimento. De forma que é realmente muito difícil saber qual ou quais dessas mudanças são realmente responsáveis pela melhora observada de diversas doenças autoimunes. Existe, por exemplo, uma teoria relacionada à permeabilidade intestinal, e quem tiver curiosidade sobre o assunto pode procurar na literatura científica o trabalho do Dr. Alessio Fasano, que sugere que grãos contendo glúten aumentem essa permeabilidade e que, por conta disso, proteínas parcialmente digeridas acabem atravessando a barreira intestinal, gerando uma resposta inflamatória que pode exacerbar doenças autoimunes. É apenas uma teoria, mas há quem acredite que alguns casos muito impressionantes de remissão de doenças autoimunes com dietas de baixo carboidrato possam ser atribuídas a este componente. E, obviamente, a mesma coisa aconteceria numa dieta carnívora, que não contém grãos, por definição. E aqui chega o momento da gente introduzir um conceito chamado dieta de eliminação. Muitas vezes a gente suspeita que a pessoa tenha intolerância a alguma coisa na dieta, mas não consegue descobrir o que. E como a gente já explicou no episódio 69 aqui do podcast, esses testes de intolerância alimentar que testam mais de uma centena de alimentos não têm nenhum valor científico. De forma que, às vezes, a única maneira de descobrir alguma intolerância é por uma dieta de eliminação, na qual você elimina praticamente tudo e aí vai reintroduzindo lentamente as coisas para ver se você descobre o que afinal causa os sintomas do paciente. E a dieta carnívora é, na minha opinião, a melhor das dietas de eliminação, porque com raríssimas exceções, as intolerâncias são realmente a produtos de origem vegetal. Exceções incluem, por exemplo, a alergia a frutos do mar. E existe inclusive uma situação em que após uma picada de carrapato, a pessoa desenvolve alergia à carne vermelha, por causa de uma reação cruzada com um açúcar presente na carne vermelha chamado alfa-gal. Sim, pessoal, carne vermelha contém diminutas quantidades de açúcar e esse especificamente pode ser imunogênico para quem foi picado pelo tal carrapato. Mas de uma forma geral, as intolerâncias são a produtos de origem vegetal e, portanto, uma dieta carnívora pode sim ser uma boa dieta de eliminação para descobrir o que está causando determinada intolerância para determinada pessoa. Então, pode sim ser verdade que pessoas fazem uma dieta carnívora e pela primeira vez melhoram de alguma doença autoimune, alguma doença inflamatória crônica ou de algum desconforto gastrointestinal que é causado por alguma coisa que a pessoa comia e parou de comer quando ela adotou a dieta carnívora. Mas o ponto é, ninguém é intolerante a todos os vegetais. A pessoa, ao tirar todos os vegetais, resolveu a sua intolerância. Mas a ideia de uma dieta de eliminação é ir fazendo a reintrodução paulatina e gradual dos vegetais, de modo que quando você finalmente reintroduzir aquele que você não tolera, aí você vai descobrir o que você tinha que evitar, que não é a totalidade do reino vegetal. Mas qual é, afinal, o problema se eu quiser adotar uma dieta carnívora e comer exclusivamente carne de ruminantes? Só isso. Eu me sinto bem, eu não sinto fome, eu emagreci,
estou fazendo atividade física e criando massa magra visivelmente. Pô, qual é o problema de eu manter uma dieta nestes moldes? Eu acho um pouco preocupante em diversos níveis. O primeiro deles é o princípio da precaução. Eu repito, dieta carnívora é uma invenção da internet. Não existe nenhuma população humana que viva exclusivamente de carne, e mesmo populações que vivem em ambientes extremos, como os Inuit, fazem o possível para conseguir obter vegetais. Comem suas berries no verão, comem o conteúdo estomacal dos herbívoros no inverno, e o ser humano é onívoro desde o Paleolítico, de modo que eu não vejo absolutamente nenhum problema em que a dieta seja baseada em produtos de origem animal e não seja plant-based. Mas daí a evitar 100% dos produtos de origem animal, alegando que todos os vegetais são tóxicos, isso é francamente meio bizarro, e o princípio da precaução sugere que é um risco desnecessário adotar esse tipo de alimentação no longo prazo, sem que isso tenha sido testado, não por alguns perfis que você segue no Instagram, mas em estudos sérios por um período mais longo. E o grupo controle desse estudo não pode ser a dieta ocidental padrão, porque eu não duvido que se uma pessoa comer apenas carne, ela vai ter uma saúde melhor do que alguém que come a dieta ocidental padrão. O grupo controle tem que ser uma dieta low carb baseada em comida de verdade, com ampla oferta variada de vegetais e frutas de baixo açúcar e de baixo amido. E eu tenho certeza de que os benefícios de perda de peso e metabólico serão os mesmos, porém vai ser uma dieta muito mais satisfatória, muito mais fácil de ser seguida no longo prazo e, principalmente, muito mais completa do ponto de vista nutricional. Não é raro, nesse nicho da rede social da dieta carnívora, as pessoas citarem exemplos de indivíduos que fazem uma dieta 100% carnívora há muitos anos e que parecem estar em perfeita saúde, muitos inclusive são atletas, o que não deixa de ser realmente muito interessante. Eu vou dizer uma coisa polêmica aqui. Eu acho que tanto uma dieta vegana como uma dieta carnívora são igualmente extremas e nutricionalmente inadequadas, porém, eu creio que o risco de deficiências nutricionais graves é muito maior numa dieta vegana do que numa dieta na qual se consuma apenas carne, sobretudo se essa dieta carnívora também contiver órgãos, como o fígado, por exemplo. Porque provavelmente não há nada tão nutricionalmente denso quanto carne e órgãos. Mas eu repito, ambos os extremos são nutricionalmente inadequados, e o fato de que é possível viver consumindo apenas carne não significa que seja ótimo. Pode até ser que seja, pessoal, mas o princípio da precaução sugere que até que surjam estudos bem conduzidos de longa duração, que uma dieta mista é simplesmente mais segura, além de, obviamente, ser nutricionalmente mais completa. Quando eu escrevi o meu livro, Uma Dieta Além da Moda, o título tinha como objetivo justamente chamar a atenção das pessoas e dos profissionais de saúde sobre o fato de que dietas de baixo carboidrato têm um grande potencial terapêutico para emagrecimento e para melhora de condições metabólicas e do diabetes tipo 2, e que está sendo subaproveitado porque muitos têm preconceito contra low carb, considerando que não passa de mais uma modinha passageira, quando na verdade trata-se de uma alimentação baseada fundamentalmente em alimentos não processados e minimamente processados, saladas, legumes, frutas de baixo açúcar, carne, peixe, frango, ovos, laticínios, enfim, uma dieta altamente segura, sólida do ponto de vista nutricional, variada, nutricionalmente completa e que se ampara hoje em dia em cima de mais de 7 dezenas de ensaios clínicos randomizados e várias meta-análises. Não é a solução para todos os problemas do mundo,
Não é todo mundo que consegue aderir a esse tipo de dieta, mas é uma alternativa totalmente válida e altamente eficaz em um mundo no qual a gente precisa de mais alternativas e não de menos. Infelizmente, o que eu tenho visto é que os defensores de dieta de baixo carboidrato nas redes sociais, talvez por conta da forma como os algoritmos funcionam, têm ido cada vez mais para as franjas, para o fringe, como a gente diz em inglês, para coisas cada vez mais estranhas, mais esquisitas, por vezes francamente bizarras, que desafiam o bom senso, que ignoram completamente o princípio da precaução e que vão acabar por desconstruir completamente esse grande esforço de trazer a abordagem low carb cada vez mais para as diretrizes, para o mundo acadêmico. E eu fico bastante angustiado, bastante decepcionado quando eu vejo que coisas como a dieta carnívora fornecem munição para os detratores de dieta de baixo carboidrato e cada vez mais a gente vê reportagens falando essas dietas da moda, como low carb, cetogênica e carnívora, que é tão absurdo quanto alguém falar, e essas pseudociências como física, astronomia e astrologia. Não, astrologia não pertence à mesma frase que fala em astronomia e física. A astrologia é uma pseudociência sem comprovação. As outras duas são ciências sérias. E por isso que eu tenho dito que a low carb nas redes sociais e na boca de muitos influenciadores tem se tornado uma paródia de si mesma. Isso só prejudica milhões de pessoas que poderiam se beneficiar dessa estratégia, mas que jamais serão apresentadas a ela, porque os profissionais de saúde sérios não querem ter nada a ver com essa tal de low carb, carnívora, etc. Então seria importante que quem abraça o movimento das dietas de baixo carboidrato como uma das formas de melhorar a saúde de tanta gente, entendesse que os benefícios alegados de dieta carnívora são benefícios que nada têm a ver com a ausência total de vegetais, embora sejam benefícios reais por conta dos mecanismos que a gente já conversou nesse podcast, e que a gente trate a dieta carnívora pelo que ela é, um grande experimento gestado nas redes sociais e que tem um longo caminho pela frente antes de poder ser recomendado de forma ampla. Quer dizer que eu não vejo nenhuma indicação nunca para essa estratégia? Na verdade, eu acho que ela pode ser empregada de forma temporária, no mesmo tipo de circunstância que você utilizaria uma substituição completa por shakes. Você não vai dar shakes o resto da vida para a pessoa, mas, por exemplo, o ensaio clínico randomizado DIRECT, que utilizou shakes de 800 calorias para produzir remissão do diabetes, não pretendia que as pessoas ficassem usando shakes o resto da vida. As pessoas usaram por 3 a 5 meses esses shakes para produzir o emagrecimento e depois fizeram a reintrodução da alimentação com cuidado para evitar o reganho do peso. Da mesma forma, eu acho que pessoas que gostam muito de comer carne e estão obesas e diabéticas e resolvem sair dessa espiral autodestrutiva de uma péssima alimentação e embarcar numa dieta carnívora podem se beneficiar muito. Mas o objetivo, assim como no caso dos shakes, não é ficar comendo assim para sempre. Primeiro, porque é praticamente impossível, porque é desnecessariamente restritivo. E segundo, porque é desnecessário para obter os benefícios, como a gente já conversou. E terceiro, porque é perigoso na medida em que nutricionalmente é uma dieta menos completa do que uma low carb mista contendo animais e plantas. E o fato de que algumas pessoas conseguem se manter bem numa dieta carnívora no longo prazo não significa que outras não desenvolverão deficiências nutricionais com o mesmo tipo de dieta. E, como a gente conversou antes, existe ainda a possibilidade da utilização provisória de uma dieta carnívora como dieta de eliminação, para tentar descobrir se existe algo que causa intolerância naquele indivíduo, e isso vai ser descoberto mediante a melhora com a retirada desses vegetais e depois a reintrodução paulatina para descobrir afinal quais são tolerados e quais não são.
E quem quiser aprofundar a conversa comigo sobre esse assunto, pode comentar na postagem sobre a dieta carnívora que já está disponível na área de membros do blog. Eu vou ler e responder todas as dúvidas. Para quem não sabe como funciona, a área de membros é um espaço exclusivo para assinantes, em que eu faço postagens semanalmente. Funciona como uma assinatura mensal ou anual, e você pode conferir os detalhes em drsolto.com.br ou clicar no link que está aqui na descrição do episódio para saber mais. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.